Maravilha, maravilha. Muito bom, bonitos e bonitas. Estamos aqui na segunda aula do evento Supere a Poupança. Este evento é um movimento que a gente vem fazendo no mercado financeiro para ajudar as pessoas a investirem melhor. Então hoje é a nossa segunda aula desse movimento Supere a Poupança. O nome desta aula é O Caminho Seguro e Comprovado para Superar a Poupança, com estratégias inteligentes, acessíveis e práticas, para fazer o seu dinheiro trabalhar mais por você. Recapitulando um pouco do que foi na aula anterior. O que você aprendeu? Na aula anterior descobrimos o perigo invisível da poupança e por que ela impede o crescimento financeiro. Também falamos sobre os medos e crenças limitantes que atrapalham as decisões financeiras. E o que vamos ver na aula de hoje? Para superar esses obstáculos, é preciso desenvolver conhecimento e consciência sobre o dinheiro. E também, se você ainda não assistiu à aula anterior, eu peço que você, depois dessa aula, possa voltar a assistir, porque o conteúdo é fundamental para você ter uma sequência no conhecimento. Hoje você aprenderá o caminho mais seguro e comprovado para superar a poupança. Vamos lá, uma pergunta fundamental. É possível ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, acreditando nas mesmas ideias? Eu acredito que não. Com certeza não. Nossas ações valem mais do que palavras. Para superar a poupança e mudar a sua vida financeira, é preciso mostrar a si mesmo que é possível agir de forma estratégica e inteligente. Quando falamos no movimento Supere a Poupança, logo vem na minha cabeça, por exemplo, usar um exemplo que nós temos no Brasil. O Luiz Barsi, filho, ele é órfão de pai quando tinha 1 ano de idade. Ele viveu até os 19 anos em um cortiço, mudou a realidade financeira através dos investimentos, que vai muito em linha do que estamos falando aqui. Títulos que superam a rentabilidade da poupança. A sua estratégia naquela época era comprar apenas empresas pagadoras de dividendos. E, no entanto, ele se tornou um dos maiores investidores brasileiros. Hoje ele tem mais de 7 bilhões de reais investidos em empresas brasileiras. Através do livro O Rei dos Dividendos, vocês podem entender, ler um pouquinho mais da trajetória. Então, o que eu posso deixar aqui para vocês é que quem age com conhecimento e consistência tem muito mais chances de conquistar a liberdade financeira. Antes de entrar no assunto principal da nossa aula, eu quero abordar 7 pontos ou 7 mitos que travam o seu crescimento financeiro. Eu vou falar aqui os 7 e depois a gente vai abordar de um por um. Eu preciso ter muito dinheiro para começar? Termos financeiros podem assustar o investidor? E se eu precisar usar o dinheiro mais tarde? Tenho medo de fazer escolhas erradas? Não tenho tempo de aprender a investir? Ou isso não funciona para mim? E o último deles, por exemplo, investir em conhecimento pode ser um gasto ou pode ser um investimento? Então vamos lá. O primeiro mito é, preciso ter muito dinheiro para começar? E o ponto é não. O ponto de partida não é o valor, é a consistência. Aplicar pequenas quantias de forma regular, com segurança, pode gerar resultados significativos a longo prazo e graças ao efeito dos juros compostos. O importante sempre é começar, mesmo que seja com valores menores, como sempre coloco. Às vezes 100, 200, 300, 500 ou 1.000 reais que seja. Ou, claro, tem investidores que têm potencial, às vezes, para colocar 10 mil, 30 mil, 50 mil todo mês, 100 mil reais todo mês. Então, cada realidade de cada investidor no mercado financeiro, ela é diferente. Eu sempre comento que a gente tem que se comparar com a gente mesmo. Então, quando você começa a investir, você começa com o que você pode. E ao longo do tempo você vai aumentando essa quantidade alocada, investida no mercado financeiro. O segundo mito, você pode pensar, não entendo termos financeiros. E é normal se sentir perdido no início. Aprender a linguagem do mercado financeiro
é muito mais simples do que parece. O método traduz tudo numa linguagem prática e direta, com orientação muito clara. O que parece confuso no início, em pouco tempo se torna fácil de compreender. Então, não deixe o vocabulário ser uma barreira para o seu conhecimento aqui no mercado financeiro. O terceiro mito. E se eu precisar do dinheiro? Por exemplo, dentro do planejamento financeiro, você pode determinar valores para certas ocasiões. Por exemplo, a reserva de emergência, produtos mais líquidos, por exemplo, liquidez planejada, crescimento com segurança. Então, uma reserva de emergência já diz, reserva de emergência, quando eu precisar o valor, ele vai estar disponível para que eu possa resgatar e usar nessa reserva de emergência. Liquidez planejada, separar investimentos mais líquidos, por exemplo, liquidez para 3 meses, 6 meses, 1 ano. Quando eu falo liquidez para 3 meses, é que se eu faço esse investimento hoje, ele vai estar disponível para mim utilizar daqui a 3 meses. Ou então, se ele é líquido em 6 meses, eu faço o investimento hoje e daqui a 6 meses eu tenho o dinheiro disponível para usar e fazer o que eu quiser. Então, liquidez é no momento que eu for utilizar. Se o produto não tem liquidez, a gente fala também em carência. Então, o produto tem uma carência de 6 meses, 1 ano, 2 meses, 1 mês e assim por diante. Então, esse crescimento na carteira, ele tem que ser um crescimento com segurança. Você vai planejando, colocando produtos mais curtos, produtos mais longos e ao longo do tempo você monta essa carteira que um percentual vai estar alocado em reserva de emergência, curto prazo, médio prazo e longo prazo. O quarto mito, tenho medo de me arrepender. O método é estruturado e reduz o risco. Então, seguir o método com acompanhamento, ele diminui drasticamente os riscos e evita erros mais comuns que causam perdas na carteira. Por exemplo, resultados reais. Alunos aplicaram esse mesmo método que eu estou comentando aqui em pequenas quantias e com o tempo foram aumentando de forma sustentável e hoje tem quantias de valores que talvez seriam números exorbitantes. Por exemplo, eu tenho casos de investidores que começaram com R$3.000, por exemplo, e ao longo do tempo adquiriram confiança, hoje tem valores acima de 10 milhões. Tem investidores que começaram com 5, 10 mil, ao longo do tempo pegaram confiança no mercado financeiro, hoje tem valores superiores a 20, 30 milhões. Então, tem N casos para contar para vocês sobre essa confiança que esse investidor vem para dentro do mercado financeiro e ele vai adquirindo e vai aumentando os aportes, vai descobrindo os produtos com maior rentabilidade, vai tendo aquela sensibilidade maior em ativos de riscos, por exemplo, porque quando o risco aumenta, a rentabilidade, teoricamente, também aumenta. Então, eu posso colocar um percentual da minha carteira alocado num produto que tenha mais risco, mas desde que ele me ofereça uma rentabilidade maior, um prêmio maior lá na frente quando eu for resgatar. O quinto mito, não tenho tempo para aprender. E o nosso método é direto e prático. Você consegue aplicar as estratégias simples, eficazes, sem precisar dedicar horas de estudos, ou poucos minutos todos os dias você já consegue pegar. Com poucos minutos de prática diária, por exemplo, já é possível perceber resultados para ganhar confiança, mesmo com uma vida corrida. Então, a gente sempre fala, não tenho tempo. Mas será que é tempo mesmo ou as prioridades são diferentes? Porque, vamos lá, se a gente está falando de 10, 15, 20 minutos, meia hora que seja para você estudar sobre o mercado financeiro, sobre investimentos, pegar o produto pronto, ler o que estamos falando, ou escutar o que estamos falando, é muito fácil e é ensinar a investir no mercado financeiro que a gente está falando. Então, a gente sempre fala que é prioridade. Se a gente não elege as prioridades na nossa vida, sempre vamos encontrar desculpa para dizer que não temos tempo.
O sexto mito, você pode pensar, isso não funciona para mim. Experiências passadas não devem definir o futuro. Quando se aplica o método que estamos falando, que é estruturado, baseado em metodologia validada, os resultados reais acontecem para qualquer pessoa, independentemente do ponto de partida. Eu posso afirmar que mais de 500 pessoas já passaram pelos cursos, algumas fizeram mentorias, outras não, tanto que nós estamos na 12ª turma e comprovam que, seguindo o método, é possível multiplicar o patrimônio mesmo começando com pouco, que é o que eu estava falando para vocês. Cada um vai ter uma realidade. Se é 200, se é 300, se é R$1.000, é 10 mil ou 20 mil por mês, não sei. Cada um tem um planejamento, cada um de nós faz uma quantia de dinheiro por mês. E mais à frente eu vou falar de uma equação que vai ser excepcional. Vocês vão entender muito bem do que eu estou falando aqui. E o sétimo mito, como eu tinha falado antes, as pessoas acham que buscar conhecimento pode ser um gasto e não um investimento. O único investimento com retorno vitalício é conhecimento, por exemplo. O conhecimento adquirido não se perde com o tempo, ele se multiplica em cada decisão correta que você tomar. Investir sem estratégia custa muito mais do que o valor de um curso que a gente está falando. Eu costumo comentar que existe um curso para cada tipo de pessoa, ou então, nem todo curso é para todos os tipos de pessoa, mas as pessoas encontram os cursos que fazem esse conhecimento avançar e você aprender a investir no mercado financeiro. Então, às vezes, por exemplo, você não deu certo com professor X, mas talvez com o professor Y daria muito certo. Então, eu confio muito no meu método, na minha forma de ensinar, que o meu curso não será gasto, será investimento. Aqui eu gostaria de colocar para vocês que nós temos duas ferramentas, essas duas ferramentas vão ser disponibilizadas para vocês hoje, lá no grupo. Uma delas é as 12 competências para superar a poupança. Então você vai conseguir identificar os pontos fortes, reconhecer aspectos que precisam de desenvolvimento, por exemplo, e traçar um plano para a sua evolução financeira. E a segunda ferramenta é uma planilha comparativa dos investimentos, onde você vai visualizar de forma objetiva onde está e quais passos precisa dar para conquistar os resultados consistentes nos seus investimentos. Então, por exemplo, como eu estou comentando desde o início, desde a aula de ontem, sobre o movimento Supere a Poupança, nós estamos pegando o comparativo da poupança com outros investimentos, como o Tesouro Selic, os CDBs, as LCIs, os créditos privados, depois vai entrar outros ativos nesse comparativo. Mas essa planilha vai dar a possibilidade para você comparar os seus investimentos com outros investimentos. Então, é uma ferramenta que vai ser bastante útil. Agora é apenas para mostrar para vocês que temos duas ferramentas disponíveis e a gente vai enviar lá no grupo para vocês. Por que a poupança não basta? A caderneta de poupança ela é familiar e acessível, mas será que ela realmente protege e multiplica o seu patrimônio no longo prazo? A realidade dos números da poupança, como ela funciona e como o rendimento está atrelado. Por exemplo, a poupança rende 70% da Selic, e a Selic é a taxa básica de juros utilizada na nossa economia brasileira. Então, hoje, vamos lá, a Selic está 15%. Então, se a Selic estivesse abaixo de 8,5%, a poupança renderia 70%. Como a Selic está acima de 8%, 8,5%, então a poupança rende 0,5% ao mês mais TR. Então, o real problema desses números é que o rendimento frequentemente fica abaixo da inflação. Em termos reais, você pode até estar perdendo poder de compra mesmo guardando dinheiro todos os meses. Embora protegida pelo FGC, até 250 mil por CPF, essa rentabilidade é muito baixa e ela impede o crescimento significativo.
A inflação e o custo de oportunidade. A inflação ela age silenciosamente, reduzindo o poder de compra do seu dinheiro parado na poupança. Por exemplo, o que você compra hoje, com certeza o seu dinheiro valerá muito menos amanhã. Então, você não consegue comprar mais a mesma mercadoria deixando o dinheiro investido na poupança. Porque a mercadoria sobe de preço, que é o efeito da inflação, e a poupança não acompanha esse crescimento da inflação, onde você acaba tendo menos dinheiro ali na frente e não consegue mais comprar a mesma mercadoria pelo mesmo valor, porque ela custa mais caro. Então, esse custo de oportunidade cada real deixado na poupança, ele é R$1 que deixa de render mais em outro investimento seguro e rentável, tanto quanto uma poupança. Já falamos isso ontem, vamos falar hoje novamente. Então, um exemplo prático, só para a gente fazer um exercício mental. R$150 poupados durante 25 anos, por exemplo, todos os meses, eles vão valer muito menos em termos reais quando a inflação supera esse rendimento. Por quê? Ele perde a chance de multiplicar esse valor em investimentos mais inteligentes. Então, eu tenho a sensação de guardar dinheiro, mas estou guardando na poupança e a rentabilidade fica frequentemente parecida com a inflação, isso quer dizer que a rentabilidade está sendo igual à inflação, diminuindo o meu poder. Lá na frente, eu estou pensando que eu teria uma quantidade de valor interessante, mas eu não consigo comprar o que eu gostaria de comprar porque a inflação subiu junto. Esse é o exemplo prático da inflação corroer a sua rentabilidade no tempo. E por onde eu começo? O primeiro passo é poupar com propósito. Antes de investir, é essencial entender por que e como poupar de forma estratégica e intencional. Por que poupar? Por exemplo, um fundo de emergência, ele vai proteger contra imprevistos, por exemplo, um desemprego, problemas de saúde, despesas inesperadas, e por exemplo, é a sua rede de segurança essencial, onde você vai utilizar caso você precise. Pode ser objetivos financeiros, então realizar um sonho de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Tudo isso vai exigir um planejamento maior, seja uma viagem, uma compra de um imóvel, aposentadoria, ter mais conforto lá no final. A mentalidade financeira é desenvolver a disciplina e controle sobre essas finanças. Vai trazer uma tranquilidade enorme, uma confiança, liberdade para fazer escolhas conscientes para o seu futuro. Estratégias práticas para poupar. Estabelecer um orçamento realista. Mapear todas as despesas, todas as receitas de forma detalhada. Conhecer para onde vai cada centavo é o primeiro passo para ter um controle. Automatizar transferências, por exemplo. Claro que o mercado financeiro mudou bastante. Hoje o custo de transferência ele é muito mais baixo. O próprio Pix que melhorou. Então tem várias situações aí no mercado financeiro que ajudaram. Cortar despesas desnecessárias, por exemplo, revisar assinaturas, reduzir refeições fora. Eu sempre costumo comentar, se a pessoa tem hábito, por exemplo, de sair todos os finais de semana para jantar e quer economizar dinheiro e não está conseguindo economizar dinheiro, talvez saia um final de semana por mês, economize 3 finais de semana. Esses 3 finais de semana que você está economizando hoje vão te ajudar muito lá na frente, desde que você tenha o caminho certo para fazer esse investimento prosperar, para fazer esse investimento crescer. Então tem N formas aí de trabalhar para fazer o dinheiro render por você. Tem um método que eu falo desde a universidade. Eu, como comentei na aula anterior, a aula de ontem, eu fui professor universitário, comecei ministrando aula lá em 2009, fiquei praticamente 10 anos ministrando aulas em universidade e eu utilizava esse método na universidade. E o que é um método? Ele é um método de 50, 30, 20.
Ele é simples, eficaz para equilibrar suas finanças e garantir que você esteja sempre investindo no seu futuro. Então vamos lá. 50% desse método é para suas despesas essenciais. Quais são essas despesas? Pense como despesas necessárias, que seriam moradia, alimentação, transporte, saúde, contas básicas, que você não tem como evitar, você precisa daquilo para viver. 30% do que você faz mensalmente, do dinheiro que você tira mensal, seriam para desejos. E o que entra em desejos? Lazer, qualidade de vida, viagens, hobbies, restaurantes, entretenimento de uma forma geral, ou outros prazeres, por exemplo, que você faça. Vamos imaginar que você gosta de esportes, que você gosta de pescaria. Então você pode incluir tudo isso dentro desse pacote dos desejos. E aí sobram 20% do seu orçamento de 100%. Então vamos imaginar assim, eu sou uma pessoa que gera 10 mil reais por mês. 5 mil é para minhas despesas necessárias, 3 mil reais para os meus desejos, e eu tenho que investir 2 mil reais todos os meses. Então 20% vai para investimentos. Construir um fundo de emergência, fazer aplicações financeiras para multiplicar seu patrimônio no longo prazo. Então você montou a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Seriam pelo menos 4 meses do seu custo fixo. Vamos imaginar que o seu custo fixo é 8 mil reais, porque nessa conta você iria gastar 5 mil de despesas necessárias e 3 mil reais de desejos. Então é 8 mil o seu custo fixo. Se a reserva de emergência é 4 meses, você precisa ter 32 mil investidos num produto, num investimento que você consiga resgatar a hora que você precisar. Então, até você ter 32 mil, imaginamos que você não tenha nada agora. Você comece com esses 2 mil, que é a diferença das despesas necessárias, desejo e os 2 mil de investimento. Então, serão 16 meses acumulando 2 mil reais por mês para montar a sua reserva de emergência. E esse método, ele oferece um equilíbrio saudável entre viver o presente, construir o futuro, sem sacrificar totalmente nenhum aspecto da sua vida. Porque, novamente, você vai ter bons hábitos, você vai investir, vai se divertir e vai fazer tudo. Então vamos lá. Ter um equilíbrio financeiro sustentável garante que você cubra suas necessidades, desfrute a vida e ainda construa um patrimônio simultaneamente. O hábito de poupar facilita a criação de uma rotina consistente de aportes mensais, transformando o investimento em um hábito natural. Eu sempre comento, por exemplo, um paralelo que eu faço. Quando você começa a treinar na academia, você começa a fazer dieta. Experimente você abrir uma conta numa corretora, num banco e começar a guardar dinheiro, para ver se você não quer todos os meses economizar um pouco mais para guardar dinheiro. É batata, falo para vocês, é a mesma coisa que treinar. Você quer fazer dieta, a mesma coisa acontece se você começar a guardar dinheiro. Todos os meses você vai querer guardar mais. Prevenção de dívidas, por exemplo, então esse método vai prevenir porque você vai guardar dinheiro, então vai evitar gastos impulsivos, endividamento, vai manter suas finanças sob controle. É muito bom, eu falo para vocês. E os investimentos que superam a poupança? Então são opções seguras, mais rentáveis para fazer o dinheiro crescer de verdade. Um deles, por exemplo, o Tesouro Selic, com liquidez diária, ele é ideal para essa reserva de emergência. Vai acompanhar a taxa básica de juros, a Selic. Já comentamos, a taxa básica da economia brasileira. Tem também títulos pré-fixado, onde você vai combinar uma taxa. Então, por exemplo, pré-fixado é o quê? Você vai lá no seu banco, na sua corretora, e vê um título de investimento, por exemplo, a 14% ao ano. Se a taxa Selic cair para 12%, por exemplo,
o seu investimento vai continuar rendendo 14%. Então, pré-fixado quer dizer isso, vai pré-fixar aquela rentabilidade ao ano. E IPCA+. O IPCA+, é porque o IPCA é o nosso índice de inflação. Então, se eu estou fazendo um investimento onde o meu investimento vai render IPCA, que é a inflação, mais um percentual, isso quer dizer que eu vou ter ganho real nos meus investimentos. Então, imagine, a inflação tem um valor acumulado de 5% ao ano, por exemplo. E se o teu investimento é 5%, é inflação IPCA mais 7%, isso quer dizer que no total o teu investimento vai estar rendendo 12%, mas tira os 5% da inflação, o líquido do seu rendimento vai ser 7%. Vai ter um crescimento real. Se nós pegarmos essa conta e voltarmos para a poupança, como eu falei, não lembro se é ontem ou anteriormente, a poupança rendendo 7,5%, 8% ao ano. Você tira a inflação de 5%, sobra 2,5%, 3%. Ou seja, o teu rendimento real é muito pequeno. Aí nós podemos ir para os CDBs, LCIs, LCAs, fundos de renda fixa. E o que cada uma dessas letras quer dizer? CDB é um certificado de depósito bancário. LCI é uma letra de crédito imobiliária. LCA é uma letra de crédito do agronegócio. Esses produtos têm liquidez diária e têm garantia do fundo garantidor de crédito, até 250 mil por CPF e ainda sendo 4 instituições financeiras. Então você poderia ter, teoricamente, dentro da garantia do FGC, até 1 milhão, porque precisa ser 4 instituições diferentes ou 4 CNPJs diferentes. E depois você precisa priorizar a liquidez. A liquidez é quando eu vou resgatar esse investimento para utilizar numa viagem, numa casa, na compra de um carro novo, na minha aposentadoria, enfim. Os objetivos são diferentes para cada pessoa. Uma dica importante, não existe investimento perfeito para todos. O investimento perfeito é aquele que se encaixa no seu perfil, que é ideal para você. Então, cada pessoa vai identificar um perfil e vai ter os ativos que compõem a sua carteira que são mais de acordo com aquela pessoa. Agora sim, agora eu gostaria de colocar aí na tela para vocês uma planilha comparando investimentos em poupança, investimentos em tesouro direto, investimentos em CDB e investimentos em LCA. Lembrando que LCA e LCI, que é a letra de crédito do agronegócio e letra de crédito imobiliária, até então elas são isentas de imposto de renda. Então ali na planilha para vocês vai aparecer líquido, enquanto que um CDB ainda é tributado e, por exemplo, CDB e Tesouro Direto são tributados. Então a tabela de tributação ela funciona da seguinte forma, de 0 a 6 meses de prazo investindo, a tributação vai ser 22,5% sobre o rendimento. De 6 meses a 1 ano, vai ser 20% de tributação sobre o rendimento. De 1 ano a 2 anos, vai ser 17,5% sobre o rendimento. E acima de 2 anos, vai ser 15% de tributação sobre o rendimento. Então, se você pegar a rentabilidade ali na coluna do CDB e do Tesouro Direto, você precisa tirar o percentual de tributação e olhando também quanto tempo você está investido naquele produto. Se for superior a 2 anos, é 15%, aí facilita a conta para vocês. Mas eu vou colocar aqui embaixo para vocês a tabela da tributação de renda fixa e também a planilha comparativa para que vocês observem, por exemplo, valores investidos em cada um desses ativos e possam tomar suas decisões. E também a planilha estarei encaminhando no grupo lá para vocês, para que vocês façam a simulação de vocês. Então coloquem lá investindo, sei lá, R$2.000 por mês, R$5.000 por mês, R$100 por mês, enfim, cada um tem uma realidade financeira. E aí depois a gente pode, quem entrar para a mentoria, por exemplo, a gente vai poder conversar sobre um planejamento financeiro.
Construir hábito para garantir o futuro. O sucesso financeiro não vem de decisões pontuais, mas de consistência, disciplina ao longo do tempo. O caminho está traçado. Quebramos as crenças limitantes, identificamos 7 mitos que impedem o crescimento financeiro. Aplicamos o método 50, 30, 20, ou seja, gastar 50% do que eu faço de receita mensal nas minhas despesas necessárias, 30% do que eu faço de receita mensal com lazer, com divertimento, e 20% do que eu faço mensalmente investir. Isso torna a nossa vida mais equilibrada e com investimento sustentável no longo prazo. Fazer escolhas inteligentes, migrar dinheiro da poupança, começar investimentos de forma segura e rentável e manter a consistência, que é a disciplina do teu planejamento, as escolhas inteligentes, transformar o seu dinheiro em patrimônio real, líquido de inflação, por exemplo. O resumo da aula de hoje, você aprendeu que os 7 mitos limitam o seu crescimento financeiro. Porque a poupança não basta, ou como poupar com propósito e estratégia. Falamos do método 50, 30, 20, muito poderoso, vai te ajudar muito aí no seu dia a dia. Investimentos seguros que superam a poupança, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, fundos de renda fixa. Então tem produtos aí disponíveis para você comparar com a sua poupança. E refletir quais as crenças limitantes que estavam mais presentes aí na sua vida, dessas que eu comentei, dessas 7. Quais métodos te impedem de começar a investir o quanto antes? Superar essas barreiras hoje já te ajuda a sentir mais seguro e confiante para o seu futuro financeiro. Com certeza, não tenho sombra de dúvida. O Aprenda Como Investir é um curso mais uma mentoria completa. Então, Aprenda Como Investir é o meu curso online completo e mais as mentorias quinzenais que eu vou fazer em grupo. Você terá acesso ao conteúdo estruturado, passo a passo, materiais de apoio exclusivo, acompanhamento comigo, garantindo que você invista com segurança e com confiança, aplicando de forma consistente essas estratégias, métodos. Você fará um resultado mais rápido do que imagina, eu tenho certeza disso. Na próxima aula, estudaremos como multiplicar o patrimônio e gerar renda passiva, um dos assuntos mais importantes dessa jornada financeira. Eu espero que você pratique o que aprendeu hoje, preencha as planilhas como a gente falou, refletir sobre os assuntos que falamos, refletir sobre as crenças, é o primeiro passo, com certeza você terá dado. Então eu espero na próxima aula, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham curtido também essa aula de hoje.